Internauta da TV Lance, você clicou no Tático, o último programa do ano. E que programa! Palmeiras e Corinthians. Corinthians pode conquistar o título do Brasileirão, tão sonhado, tão desejado, e que na última rodada escapou pelas mãos, né, com o gol do Vasco no último lance. E o Palmeiras que quer estragar a festa aí para salvar o ano e construir uma estátua de Luiz Felipe Scolari no Palestra Itália, se ele conseguir esse feito. Dentro de campo vai ser muito difícil. É rivalidade, não tem favorito, aqueles bordões de clássicos dentro do futebol. Eu tô trazendo aqui para vocês, para pimentar um pouquinho esse programa, só para começar, os gols históricos aí na Libertadores. Gol do Galeano de peito, né? Quem sabe aí o Fernandão não faz um gol de peito igual esse para esse jogo. É um gol que ficou na memória dos palmeirenses, porque depois eliminaram os corintianos nos pênaltis, com defesa de Marcos, no pênalti de Marcelinho, e o Palmeiras foi para a final da Libertadores. Certo? Agora outro gol para você, agora corintiano. Fique empolgado porque Edson é decisivo contra o Palmeiras sempre. Sim, em 2003, semifinal do Campeonato Paulista, o Corinthians passou fácil, atropelou, passou o trator em cima do Palmeiras, 4-2, e teve esse gol do Edson. Olha aí, um bate-rebate na área, Kleber cruzou e Edson fez de cabeça. Para esse jogo, a história é outra, né, Edson? Já se passaram aí muitos anos, o Edson tá meio baleado para esse jogo, mas vai para o choque e sempre é decisivo. Vamos ver aqui as novidades de Palmeiras e Corinthians. O Verdão vai centralizar todos os seus ataques e contra-ataques no Valdívia. O Valdívia vai fazer tanto esses passes verticais, que são em profundidade para os atacantes, quanto eu acho que o Valdívia vai ser o responsável por girar essa bola de um lado para o outro na horizontal. Isso porque o Cicinho aqui na lateral direita deve subir bastante pela lateral direita, aproveitando essa distribuição do Valdívia, e o Luan, que fica pela esquerda, tá? O Gerley, o pinçado Gerley não deve subir muito, é o Luan quem vem buscar a bola aqui pela esquerda e quem avança pela ponta. Aí não adianta fazer muita tática aqui do Palmeiras, né? Porque a gente sabe que o Palmeiras é um time que teve uma temporada limitada, ele vai recuar, encolher, tentar encaixar esse contra-ataque pelas pontas e com Valdívia. E claro que na bola parada do mestre aqui, o mestre Marcos Assunção, é o grande volante, o grande nome do Palmeiras para essa partida, né? O Assunção vai na bola parada, vai no chuveirinho, vai ver o que pode fazer pelo Verdão. Já o Corinthians, vamos ver o timão de Tite, tem 3 desfalques importantes, tá? O Jorge Henrique joga pela esquerda no lugar do Sheik, que tá suspenso. Com o Jorge Henrique, o Corinthians é muito mais um 4-4-2 do que um 4-3-3, porque o Emerson avançava bastante, punha velocidade, né, e não voltava tanto. O Jorge Henrique vai voltar para compor esse setor, acompanhando justamente o Cicinho. Então ele recompõe. O Jorge Henrique deve estar até atrás do Alex. O Alex é o jogador aqui que eu estou movimentando, é o jogador que vai ter mais liberdade, né, nesse setor de criação do Corinthians, tá? O Alex vai fazer toda essa distribuição do jogo e ele vai ter mais liberdade até do que o Jorge Henrique, que vai ter um papel muito importante de marcação. O Edson é o homem de centralizar as jogadas aqui na defesa do Palmeiras, e alguns lances ele vai inverter com o William, porque o William, se com o Emerson ele ficava mais aberto numa ponta, principalmente pela direita, agora como o Jorge Henrique recompõe o meio, o William cai pelos dois lados, ele vai ser um segundo atacante de muita movimentação. Importante para o Palmeiras vencer esse confronto aqui de velocidade do ataque contra a lentidão da defesa do Palmeiras, é que o Patrick acompanha o Paulinho, tá? Então o Patrick, que quando avançar vai ser um meia que vai ajudar o Valdívia na criação, ele deve voltar para acompanhar a subida do Paulinho, porque o Paulinho sempre é o elemento surpresa do Corinthians, e quando o Paulinho chega, ele tira essa sobra, porque ele chega como surpresa, e os jogadores que vão estar aqui, o Palmeiras deve segurar bastante o Gerley para ficar no William,
vai ter o Thiago Heleno na sobra. E quando o Paulinho chegar sozinho, o Thiago Heleno vai ter que fazer essa cobertura. Por isso, é importante que o Patrick também acompanhe e o Verdão vai ter de volantes o Márcio Araújo e o Marcos Assunção na marcação. Então o Verdão aí com uma marcação bem postada, com muitos homens na sobra, tentando segurar bastante essa velocidade do Corinthians. O Corinthians que vai ter muita dificuldade aí para vencer esse esquema. E outra novidade do Timão também é o Wallace no lugar de Ralf, de volante, tá? Por que o Wallace e não Moradei? O Tite optou pelo Wallace porque ele vem jogando mais, tá mais no clima da temporada e pelas bolas aéreas aí do Marcos Assunção, os cruzamentos do Cicinho. Grande perigo do Palmeiras é pelo alto. Então, se entrasse o baixinho Moradei, não seria a mesma eficiência. O Wallace tem entrado bem, mas vai ficar improvisado. Então o Wallace improvisado no meio, ele pode às vezes fazer um terceiro zagueiro, ele volta aqui pelo meio para afundar e nessa jogada o Castan e o Paulo André podem sair um pouquinho mais para as pontas para fazer a cobertura, porque o Wallace vai estar lá. Então vai servir como uma espécie de líbero do Timão. Essa é a estratégia do Tite, a estratégia do Filipão é aqui, ó, só duchas e duchas, chuveirinhos na área do Corinthians. Cada cobrança de falta, cada escanteio vai assustar o torcedor corintiano, né? E que emocionante esse fim de Brasileirão, né? Com todos esses ingredientes clássicos, Vasco e Flamengo, Palmeiras e Corinthians. Eu coloquei no meu blog, eu pedi para que o torcedor, se fosse um roteirista, que final ele escreveria para esse emocionante e dramático Campeonato Brasileiro. Vamos ver aqui algumas histórias curiosas que mandaram, ver se bate com a sua aí, o internauta da TV Lance. O Otávio falou que vai acabar a luz no estádio do Pacaembu por causa das chuvas em São Paulo, que no Rio vai acabar muito antes, Flamengo 1, Vasco 1, e aí o Andrés tinha que colocar no segundo tempo o time sub-15 do Corinthians para zoar o rival, e aí era só o time titular já ir tomar banho para poder desfilar em carro de corpo de bombeiro. Bom, Otávio, pena que não pode trocar o time inteiro, né? Ele só poderia trocar 3 e não vai colocar ninguém, mas um pouco criativo aí, esse seu final fictício de Brasileirão. William Pilan coloca que a novela vai terminar assim, 44 do segundo tempo no Engenhão, o Palmeiras vai estar ganhando de 2-0 do Corinthians no Pacaembu, mas o Vasco, precisando da vitória, vai fazer o gol com o Diego Souza, que é palmeirense, e vai acertar um petardo na meta do Felipe, Vascão campeão brasileiro de 2011. Esse aí já é mais real, né? O Alex Miranda manda aqui todo detalhado, bem legal a história dele, mas é basicamente isso. O Deola vai estar fechando o gol, o Palmeiras vai estar ganhando de 1-0, o Vasco vai estar ganhando de 2-0. No último lance vai todo mundo na área do Corinthians. Aquele bate e rebate vai sobrar para quem fazer o gol de cabeça? Pro Júlio César, goleiro do Corinthians, que vai se consagrar como um herói. Legal, porque o Júlio César sempre foi muito contestado nesse time e a moringa do Júlio César é grande, hein? Cabeção, o Júlio César pode muito bem meter essa bola para dentro. E o último aqui foi o Verde Fanático, mandou que o jogo vai estar empatado, o Vasco vai estar ganhando, né? Vai fazer um gol aos 45 do segundo tempo com quem? Adivinha? Diego Souza, os palmeirenses gostam do Diego Souza. E aí, antes do Corinthians conquistar o título, pênalti pro Palestra, o Felipão vai fazer uma alteração, vai colocar o Marcos no lugar do Deola, só pro Marcos bater o pênalti e se consagrar contra o Corinthians, né? Essa aí é divertida também pros palmeirenses. Muita imaginação aí, que você fique com a sua e a gente fica aqui com a tática de Corinthians e Felipão, misturando tudo. Vamos ver no que vai dar nesse último e emocionante jogo do Campeonato Brasileiro. Um abraço, internauta. Esse ano a gente fica por aqui, mas no Paulistão do ano que vem, muitas análises, muitas novidades para você do nosso programa. Um abraço e até lá.